E aí, rapaziada, suave. Ó, tô fazendo um vídeo novamente sobre luta livre, que é o que eu mais gosto de comentar. Dessa vez tô testando aqui, ó, esse fonezinho pra ver como fica. E um assunto que eu queria comentar já faz um tempo, e de novo, igual o último vídeo, repercutiu novamente por conta de novas tretas, exposições e etc. Bom, pela thumbnail vocês já conseguem ver. Não sei se tá vindo alguém aqui de fora, se aqui vai ver alguém vai ver esse vídeo. Eu sempre falo que eu normalmente não falo pra ninguém. Não tem muita gente assistindo esse canal, eu só tô dando minhas opiniões mesmo. Mas tem alguém aqui de fora que é fã do Felipe Neto, alguma coisa do tipo, fica aí, assiste o vídeo, tenta entender meus pontos. Não vou mostrar print, foto, nada, é só minha opinião. Esses dias sempre são uma conversa. Porque por mais que eu queira conversar, não tenho tanto tempo pra perder pra ficar caçando print de Felipe Neto e de CM Punk, né? E sobre o que se trata esse vídeo? Já um minutozinho de introdução aqui, já tô perdendo muito tempo, eu acho. Que é o quê? A hipocrisia e como o CM Punk é quase que literalmente o Felipe Neto do Pro Wrestling, né? Da luta livre. O CM Punk é o Felipe Neto da luta livre. E aí, quando eu falo isso, eu falo praticamente nos dois sentidos, cara. Por quê? O meu cinturão caiu aqui, velho. Eu acho que o CM Punk, ele tem quase o mesmo nível de status que o Felipe Neto teria pra política, ou nos meios de comunicação, porque o Felipe Neto, você querendo ou não, é um cara enorme. Ele já saiu no New York Times. E o CM Punk é a mesma coisa pra luta livre. Ele é um cara enorme. Ele ficou quase 10 anos afastado, 8 anos, se eu não me engano. E mesmo assim as arenas ainda gritavam o nome dele em algumas companhias, sabe? Uma coisa bizarra que eu acho que eu nunca vi acontecer. Ele teve pops absurdos assim que é difícil você ver com alguém que não é diretamente empurrado pela empresa, porque o CM Punk veio de um cenário teoricamente mais independente, não era um cara que a WWE tava empolgadaça pra elevar pro topo, que nem outros nomes como John Cena, Edge, por exemplo. E qual que é o problema, né, nessa situação? Já vou deixar aqui claro, não tem problema você gostar do CM Punk. Eu mesmo não sou o maior fã dele, tem alguns motivos pra isso, mas estou me divertindo muito com essa segunda passagem dele. Fiz besteira. Tô me divertindo muito com a segunda passagem, tô aprendendo a gostar do personagem dele. Ele é muito bom, nada disso aqui é pra falar do que ele faz, porque ele proma muito bem. Hoje em dia eu acho difícil colocar alguém no patamar dele de promo na WWE. Eu colocaria assim igual, sabe? Seth Rollins proma bem, Roman Reigns, dependendo do personagem, proma bem. Até o Jey Uso, na época da Bloodline, por exemplo, promava bem demais, não mais, né? O Cody eu já acho que tá um pouquinho abaixo, mas, por exemplo, tem a galera que chega no mesmo patamar, mas falar que tem alguém melhor que ele eu não falo, porque ele é bom demais, mano, bom demais. Em ringue, eu fui o cara que jogou muito quando ele voltou, porque eu achei que a gente tava perdendo tempo, sabe? Colocar um cara velho que não sabia mais lutar, que não tinha mais capacidade física pra isso, era esse meu pensamento. E ele meio que se provou verdade quando ele lesionou em uma luta simples com o Dominic, e depois acho que ele lesionou duas vezes, se eu não me engano. Ou uma só, não lembro. Ou foi uma bem longa ou duas, eu não lembro direito. E não tinha feito nenhuma apresentação incrível, né? Até ele se recuperar da lesão, voltar e fazer, assim, sinceramente, as melhores apresentações de main event. Não pelo que ele desempenha em ringue, não acho ele um lutador excepcional, ao ponto de, tipo assim, nossa, eu vou ligar minha TV pra assistir o CM Punk lutar porque ele luta muito bem. Não, mas ele consegue ter a psicologia em ringue, que é o quê? Contar uma história numa luta. Eu tô falando dentro da luta, esquece a rivalidade. Não tô nem falando sobre a rivalidade dele com o Drew McIntyre. Tô falando a partir do momento que os dois entraram na cela, eles fizeram mágica. Aquilo ali é lindo de assistir. Principalmente pra gente que é fã de luta livre, né? Então, eu acho que o ponto é esse. O CM Punk sabe contar uma história dentro do ringue. E eles provou isso lutando com o Seth Rollins. Eu tenho meus problemas com uma coisinha ou outra ali, não dou um 10, mas eu dou um 8,5, 9, assim fácil. Por exemplo, as lutas dele com o Seth Rollins teve uma outra coisinha que me incomodou, mas a gente pega o main event da WM, pô, sensacional a luta dele com o Seth e com o Roman, né?
E aí, eu já quero entrar logo dentro do ponto principal, que é o que? A hipocrisia do CM Punk. É óbvio que se eu tô falando de Felipe Neto, eu tô falando de hipocrisia, até porque o Punk tá sendo bem atacado pela hipocrisia dele nos últimos tempos, pelo amor de Deus, tá difícil aqui. Então, é um assunto que tá quente, né? A galera tá falando bastante, tem muita gente defendendo. Eu vejo um movimento muito grande de fãs do CM Punk defendendo, né? Que é tipo assim, eu gosto do CM Punk, você não pode me pedir, irmão. Sinceramente, acho que ninguém quer te impedir de gostar do CM Punk. Você gosta do que você quiser e de quem você quiser. E é igual eu falei, eu mesmo que sou um dos críticos dele, gosto dele. Lutando, eu sei que ele é um cara sensacional. Ele é que nem, vou fazer outro exemplo. Ele seria o Neymar do Pro Wrestling também. Por quê? Porque ele é bom. O Neymar, se bota ele pra jogar bola, o cara é bom demais. Mas tem muitos problemas além do futebol em si. Eu acho que o CM Punk se encaixa muito bem nesse quesito. É que o Neymar não é tão hipócrita, ele é só babaca, de certa forma. O CM Punk já cai mais no ponto da hipocrisia nisso que eu relaciono ele com o Felipe Neto, de forma muito engraçada. E eu acho que, inclusive, a única coisa que falta pro CM Punk ser igual ao Felipe Neto é ele ter passado pela fase coloridinha do Felipe Neto, que é pintar o cabelo e tal. Tirando isso, é bizarro o quanto esses caras são parecidos, mesmo sendo de âmbitos completamente diferentes. Essa relação que eu faço é muito boa, eu acho muito realista. Por quê? O CM Punk, quando ele saiu da WWE, ele saiu falando muita besteira. E ele ficou, esses anos todos que ele ficou afastado, ele não ficou de fato afastado. Ele ficou nas redes sociais falando besteira, criticando, gorando, sabe? E críticas ácidas, ácidas. Quem acompanhou sabe disso. Eu acho que eu não preciso ficar falando o óbvio aqui. Mas eu acho bom pontuar algumas dessas coisas, porque agora teve um movimento da Arábia Saudita, né? Que a galera viu que o CM Punk, há pouco tempo, não faz tantos anos assim, tinha falado que um tweet, né? Twitter, como sempre, criticando o Demis, falando que ele tava se banhando em dinheiro sangrento, ou alguma coisa do tipo, um tweet relacionado a isso, falando que ele estava ganhando dinheiro em cima de sangue, que é o quê? A gente sabe que a Arábia Saudita é um país muito pesado, né, mano? Um país, de certa forma, machista mesmo, homofóbico, tantas as coisas, e, tipo assim, literalmente isso, não é tipo, o Brasil, que nem a pessoa fala, o Brasil tem a cultura do estudo. Não, lá as pessoas morrem por serem homossexuais. É uma coisa bem diferente, é outro nível lá. E não que relativizando as coisas ruins que acontecem aqui no país, tá? Eu só tô falando que, tipo assim, lá é barra pesada. E a gente tem visto um movimento muito grande. É bom que eu falei de futebol, que dá pra comparar sobre o sports washing, que vou explicar rapidamente o que seria esse movimento, que é o quê? Uma máscara através do esporte, que é você pegar movimentos esportivos, injetar muito dinheiro naquilo e aquilo vira o foco da fala. Hoje em dia, falando bem a verdade pra gente que acompanha a luta livre, você fala Arábia Saudita, você lembra do quê? Eu lembro Crown, que é o quê? O evento da WWE que tem na Arábia Saudita. Ou, por exemplo, alguém que não tá habituado com o mundo da luta livre, você fala Arábia Saudita, você lembra do quê? Al Hilal, Al Nasser, Cristiano Ronaldo. Cristiano é sacanagem. Mas você lembra desses movimentos esportivos. WWE ainda se encaixa no termo esporte, tá? Pra quem não gosta, ficou ofendido, mas é esporte também. E eles estão usando isso pra tirar a imagem de desastres, pessoas morrendo, atentados, esse tipo de coisa, e deixar mais a cara do esporte. Então é basicamente um movimento do governo. É movimentos que até acontece aqui no Brasil bastante, de você, às vezes, ou você angelizar uma coisa, que é o que você pega e transforma uma coisa muito bonita, fofa, ou você demonizar uma coisa. Isso acontece mais no Brasil, por exemplo, que é o que o governo, vamos supor, pega uma pauta e demoniza um cidadão que é influente, que é contra o governo, ou um projeto de mídia, um filme, uma série, demoniza esse filme. Por quê? Porque o problema vira o filme, e a gente esquece de analisar os problemas do governo. Então a crítica do CM Punk é válida, porque de fato, você indo para a Arábia Saudita, você tá indo para um país que é completamente desastroso, né? Em todos os sentidos. E de certa forma, de maneira conivente. Eu tenho uma opinião, eu vi o Zezo falar isso uma vez e eu concordo perfeitamente, que é o quê? Ninguém tem culpa da Arábia Saudita ser assim. As pessoas não têm culpa. Então, eu acho válido ter eventos lá, ter esportes lá. Eu acho válido isso.
Eu acho válido isso ser exportado de fora pra dentro. Porque até mesmo, por exemplo, numa storyline, você pode mostrar a força das mulheres. Pode ter mulheres que se inspirem lá. Não vai mudar o mundo. Infelizmente, se você se fechar para a Arábia Saudita, ela não vai deixar de matar homossexuais, por exemplo. Mas, por exemplo, fazer que nem a WWE fala, não vou nem falar de homossexual, vou falar de mulheres. Mulheres que são lá completamente inferiorizadas mesmo. A gente tem a oportunidade de ver duas mulheres lutando lá, tendo um espaço lá, sendo aplaudidas lá. Penso o tanto de garotinha que não ficou feliz assistindo aquilo. É claro que eu não vou passar pano para a empresa e para os lutadores. Porque é óbvio que ninguém está fazendo isso lá porque são todos a favor de verem o bem das mulheres da Arábia Saudita. Não, isso é muito óbvio. Eles estão indo lá porque a Arábia Saudita tem uma grana gigantesca. E ela está depositando esse dinheiro no WWE, nos lutadores que vão para lá. Então é muito óbvio que é isso que acontece. Porventura, eu vou usar um argumento que eu gosto bastante, que é o quê? Vamos supor que eu sou um cara rico, mano. Eu sou um cara rico. Inclusive é bom porque o Felipe Neto já fez isso. Ele fez muita doação pra se promover. Sabe? Competição que ele tinha com o Nando Moura, de competir quem doava mais, esse tipo de coisa. É errado a pessoa se promover, estar doando pra se promover? É, não é certo. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que está sendo ajudada por isso, tanto faz como tanto fez pra ela. Ela tá sendo ajudada de qualquer forma. Então eu prefiro que alguém ajude alguém pra se promover, faça uma boa ação para se promover, não que a WWE esteja fazendo uma boa ação, é só um exemplo, para exemplificar o que eu tô falando. Faça algo para se promover, ao invés de não fazer nada. É melhor você fazer para se promover do que não fazer nada. Então, pelo menos alguém tá tendo a oportunidade de assistir um show, de se divertir em um país que é completamente autoritário, como a Arábia Saudita. Então, dependendo uma chama de esperança. A gente vê lutadores, jogadores, eles são muitas vezes heróis pra gente, que é um povo que nem consegue projetar outros heróis. Quem você projeta como herói na Arábia Saudita? Um país que vive quase que em guerra, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Então, tipo assim, é complicado. Eu acho legal levar isso pra lá. E ao mesmo tempo eu acho a crítica do CM Punk válido. Não acho errado. Ah, mas aonde ele cai na hipocrisia? Ele cai na hipocrisia porque ele fez literalmente a mesma coisa. Então você tá criticando com uma ênfase grande, falando assim, ó, você que tá indo lá, você é um merda, você colhe dinheiro de sangue. Ou você tá militando por uma causa enorme de mulheres e de homossexuais, como o Sampa, que já militou algumas vezes, e vai pra Arábia Saudita. É óbvio que a galera vai apontar a hipocrisia. Mas eu não veria problema se fosse só isso. A Lita fez isso, por exemplo. Criticou e depois foi lá lutar. E falou até o mesmo argumento que eu usei agora. Falou que, tipo assim, é muito lindo ver e fazer, quebrar barreiras, mulheres lutando lá. Ela falou isso. Qual que é o problema do CM Punk? Não é só isso. Essa aqui foi a que o pessoal lembrou porque aconteceu recentemente. Ele foi para a Arábia Saudita agora, semana passada, semana retrasada. O problema é que ele vive de hipocrisias. Ele criticava. Ó, vou pegar um post de hipocrisias dele. Tanto de. E aí que eu vou entrar no argumento que a galera fala muito, que é o quê? O CM Punk, o Phil Brooks, que é o nome dele, ele não é hipócrita. O personagem dele é hipócrita. Ou vice-versa, fala assim. O personagem dele não é hipócrita. Ele é hipócrita. E, cara, sinceramente, os dois são. Tanto o personagem quanto a persona CM Punk. Porque quando ele fazia tweet criticando a WWE, xingando todo mundo, ali não era personagem, tá? Gente, ali obviamente não era personagem. Ele era um viés pessoal. Em tretinhas, coisas do tipo, é óbvio que eles faziam pra ter engajamento. Tanto ele quanto o Seth Rollins, por exemplo, que batiam buca no Twitter. Era pra ter engajamento, mas eles falam muitas coisas como a persona dele. E aí vou te dar exemplos de suposições, de atitudes do CM Punk e comparar com outras atitudes, para você, fãzinho do CM Punk, refletir se isso é hipocrisia ou não. E vou colocar exemplos dentro de atitudes do CM Punk. Por exemplo, igual eu falei, o CM Punk, de certa forma, é um cara militante, minimamente. Ele vai com uma camisa LGBT, falar coisa do Dia das Mulheres, esse tipo de coisa. Que tem caras como AJ Styles, que, por exemplo, é mais low profile, não faz. Mas eu acho legal colocar esse exemplo de militância. Por quê? Porque pode atingir muita gente. Quando você atinge muita gente, elas se colocam mais no lugar. Então, eu vou colocar, por exemplo, imagina eu sou um cara, daqueles carinhas chatos que ficam, que é machista, misógino, e fala mal de mulher, misógino,
falei errado, mas enfim, fala mal de mulher, critica a mulher e de maneira exacerbada, sabe? De maneira contundente. E aí eu vou pra um programa de mulheres sendo gada, reclamando de uma coisa ou outra ali que vem da minha personalidade meio, meio misógina mesmo. E só que deixando essa minha personalidade florar, mas sendo lá, recebendo das mulheres, estando com as mulheres. Você acha isso certo? Você não vê uma hipocrisia aí? Então por que quando o CM Punk fica anos destilando ódio contra a companhia, criticando a companhia, ele vai lá e simplesmente aceita trabalhar como comentarista para WWE? Tudo bem, não era um contrato com a WWE, era um contrato com a Fox na época. Mas ele ainda estava com um contrato para comentar programas da empresa, que ele tanto odeia e critica, e repudia todo mundo que trabalha lá. Então, assim, hipocrisia completa. Vamos para um segundo exemplo. Main Event, a gente teve isso recente também, é bom lembrar porque foi recente. O meu sonho é um Main Event. Quando ele saiu, detonou um cara que hoje tem um posto alto na empresa, que é o Triple A, falando que ele não via valor nenhum em Main Event, que não sei o que. Quando ele saiu, tá? Porque o motivo para ele sair foi não ter tido o Main Event, tá? O motivo foi esse. Um dos maiores motivos foi não ter sido Main Eventer. Quando ele saiu, pós ele sair, ele criticou e falou que isso nunca foi importante pra ele. Pós isso, ele voltou e o Main Event sempre foi o sonho dele. Então, peraí, isso é hipocrisia ou não é, rapaziada? Isso aí eu tô falando de Phil Brooks, tá? Não tô falando de CM Punk personagem, porque eu já vou chegar no personagem. Aí a gente, pô, tem outros exemplos. A gente pega CM Punk na EW. Aí eu já vou entrar no personagem, porque eu acho que mistura muito essa dois personagens. Promos do CM Punk, falando sobre. Com o John Moxley, por exemplo. O John Moxley falou verdades na cara do Punk. O Punk não voltou por amor ao wrestling. Isso que ele fala em promos, entrevistas, sites. E eu voltei porque estavam gritando meu nome, irmão. Gritaram seu nome por 10 anos. Você não voltou por causa disso, senão você teria voltado antes. Você voltou porque tava precisando de grana. Porque eu imagino você ficar 10 anos parado sem receber muita coisa. Realmente deve pesar um pouquinho no bolso, ainda mais de pessoal que tá acostumado com luxo. Que, desculpa, lutadores de WWE, AEW, ganham muito dinheiro, tá? Eles estão acostumados com luxinho. Então, assim, você voltou por causa de dinheiro, não foi por causa dos fãs. E o John Mox falou isso pro Punk. Outra coisa, fatos de... Ele mesmo da AEW criticava o WWE em segmentos, em storylines. Tudo bem, era storyline? Era. Mas ele fez coisas que ele mesmo criticou. Ele falou que o MJF iria pra WWE lutar, fazer um main eventzinho, quando caísse embaixo ia voltar pra EW, enquanto o Punk ia ficar lá. Hoje o que acontece? MJF está na EW, provavelmente um dia vai ir pra WWE. Essa promo do Punk vai envelhecer bem, escuta o que eu tô falando, vai envelhecer bem, mas hoje ela envelheceu mal. Hoje, nesse momento, ela envelheceu mal, porque ela tá falando muito contra o Punk, porque o Punk fez exatamente o que ele criticou, falou que o MJF ia fazer. Foi pra WWE, ganhar dinheiro a mais, fazer seu main eventzinho, ser hipócritazinho. E aí, beleza. Já que já entramos na questão Persona CM Punk, eu vi o rapaz, é até o Mike, eu vou citar o nome dele, foi o Mike Santana que falou isso, se eu não me engano, tá? E não é nem perseguição com ele, eu sei que o último vídeo foi uma resposta pra ele, mas eu tô falando isso porque eu acho esse comentário muito pertinente que ele falou, que é o quê? O personagem do CM Punk é sim hipócrita, assim como todos os babyfaces acabam sendo hipócritas. E eu discordo muito dessa frase. Por quê, rapaziada? Eu acho que tem maneiras de você fazer uma hipocrisia boa no pro wrestling, porque eu não discordo completamente que é o quê? De fato, eu não sei se eu falei que eu discordava completamente, acho que eu falei que discordava em partes, senão já tô me corrigindo, discordo em partes, que é o quê? O personagem dos babyface de fato são todos hipócritas, porque em algum momento, pelo menos 98%, 99%, né? Porque até o John Cena virou heel, eles viram heel e vão contra as suas propostas de personagem. Mas eu acho que tem maneiras de você fazer isso bem feito. CM Punk quando saiu era um heel twinner, sabe? Com ideias bem erradas, assim. Apesar dele ser um anarquista contra a companhia e tudo mais, eu acho isso legal. Mas não tô falando assim, ideias de, pô, promos de falar assim, se esse cara morresse era melhor, pô. Isso aí era promo, mas, pô, é zoado você falar isso. Não era um herói. Ele batia de frente com o John Cena babyface no auge. Então, assim, ele não era um heróizinho politicamente correto.
hoje em dia, ele é literalmente, não vou falar literalmente 100%, mas ele é muito parecido com o próprio John Cena da época. O John Cena que ele destilava ódio, como personagem, eu tô falando, tá? Destilava ódio, promos, criticava. Então, assim, ele faz tudo que Ó, você vai pegar, desculpa, não tô falando que ele enterrou o Drew, mas a feud dele, quem ganhou foi ele. Assim como a feud com o Seth, se eu não me engano, tá 1-1, eu acho. Mas ainda assim, eu acho que ele saiu mais por cima que o Seth, na minha opinião, por mais que o Seth tenha ganhado na WM. O personagem do CM Punk dificilmente sai por baixo de qualquer feud. Ele voltou como um babyface elevado demais. É difícil ele perder uma luta. E limpo até agora, acho que ele não perdeu nenhuma, que eu me lembre. Assim, você pode considerar a vitória do Seth Rollins limpo, porque ele saiu pela jaula e tal, mas teve interferência do Roman. Tudo bem que o Seth ia ganhar de qualquer maneira, mas não vem muito ao caso. O ponto não é bem esse. E ele é um personagem muito elevado, um babyface genérico, porque ele consegue fazer promos boas e genéricas, porque ele é muito bom com o microfone. Mas eu acho que precisava muito de uma heel turn pra esse cara, porque ele como babyface é completamente genérico, fala coisas genéricas, eu estou pelo povo, eu amo o povo, vocês me trouxeram de volta, quando isso não é verdade. E o problema é que ele tem falas que o próprio personagem dele repudiaria se visse. Tô falando de personagem, não tô falando de persona, tô falando do personagem. O personagem repudiaria o que esse personagem é atualmente. E aí, como você faz uma hipocrisia boa? Porque igual eu falei, babyface normalmente são hipócritas. É o que? Você fazer um babyface pré, então ele realmente vai ser babyface, em algum momento vai se corromper e virar heel, e talvez ele retorne a ser babyface, percebendo que ele se arrependeu. Então ele critica as próprias atitudes. E eu vou pegar um exemplo, atualmente, não é um cara que tá tendo tanto destaque, ainda bem, porque eu não quero ele no main event de novo, mas pega o Damian Priest, cara. O Damian Priest, ele é a perfeição de como fazer um babyface hipócrita corretamente, que é o quê? Quando ele tem as atitudes de hipocrisia dele, como já teve em alguns SmackDowns aí, ele se critica. Ele fala assim, ó, já fiz isso no passado, mas não era legal, sabe? Eu errei, eu fui corrompido. Ah, mas o CM Punk falou que foi corrompido pelo poder. Gente, ele fala isso de maneira genérica. Ele nunca teve um momento de assumir os erros dele. Se ele assume os erros deles, fala tipo assim, eu sou hipócrita mesmo, só que eu vi o quanto eu errava no passado. Esse tipo de, pra mim, essa promo faltou pro personagem, tá? Não pro pessoa ser um punk, pra mim tanto faz. Mas o personagem faltou isso nele, porque eu não consigo comprar nenhum discurso dele atualmente, sabe? Ele criticar o Seth Rollins não faz sentido. Quando o personagem dele, quem acompanhou na época, sabe? Não era nenhum santo o personagem dele. Então ele tem vários promos que eu não compro. Eu não consigo comprar as promos do personagem de campanha hoje em dia. Isso pra mim é o único problema dele, inclusive. Eu acho que ele proma muito bem. E, pô, sabendo de todos esses problemas, os problemas que eu citei, e tem problemas que eu não citei aqui, é muito curioso como ninguém cita esses problemas dentro da WWE. Tirando a Pipe Bomb que a gente teve de fato, e foi um exposed legal do CM Punk, a gente não tem, as pessoas ouvem o CM Punk, e é igual eu falo, desculpa, se eu tenho a resposta pra dar pro CM Punk, você acha que o John Cena não teria? Porque, desculpa, aquela promo que ele fez contra o John Cena foi boa, foi bem boa. Só que é bizarro o John Cena assistir quieto, porque eu não consigo comprar. Só que se ele já tivesse falado isso antes, não teria problema, porque já seria um argumento batido. É igual o lance de enterrar talentos do John Cena. Todo mundo já falou isso, o próprio John Cena já falou sobre isso. Já é um fato batido, não é problema você citar isso. Agora do CM Punk parece que fica numa caixinha protegendo ele. Você vê promos dele com o Seth Rollins que você fala, por mais que o Seth Rollins fale, sabe, ele fala algumas coisas, você fica assim, mano, como que esse cara não falou isso? E se eu tô pensando isso aqui de casa, como ele não pensou? Isso não é só um problema do CM Punk, tem várias storylines que tem esse problema, mas é um dos problemas do CM Punk. Então, basicamente é sobre isso que eu quis falar. Não sei se faltou alguma hipocrisia dele muito destacada que eu queria falar e não lembrei. Que eu tô falando de freestyle mesmo. Como eu sempre faço esses vídeos de freestyle. Já tô falando bastante já, inclusive. Mas... E aí, só pra fazer a correlação com a thumbnail, com o nome do vídeo. Sim, o CM Punk é o Felipe Neto Pro Wrestling. Porque, resumindo isso, uma das frases mais verdadeiras da Pipe Bomb do John Cena é que o CM Punk é
Ele falou Mr. TKO, mas eu vou ir além. Ele é um Mr. Capitalista. Ele faz tudo por dinheiro. E isso sempre foi assim, sempre foi assim. Ele não só... A hipocrisia dele ir pra Fox comentar WWE não é sobre o fato dele estar refém do produto que ele critica. Não, o fato é que ele estava lá por dinheiro. Entendeu? Ele faz tudo por dinheiro. Ele foi pra IW por dinheiro. Ele voltou pra WWE, ele passou por cima das convicções dele. Inclusive, vamos fazer umas correlações legais? O CM Punk voltando pra EW foi igual o Felipe Neto beijando o Felipe Castanhari. Que é o que? Você passando por cima de um inimigo por dinheiro. A versão do Felipe Neto e do Felipe Castanhari é o quê? Não, a gente se beijou, fez as pazes porque a gente tem um inimigo maior, que é a direita, né? Que é esse negócio político, tudo que rolou com o Bolsonaro na época e tal. Mas é mentira, galera. Eles fizeram isso porque daria dinheiro, tá? É muito óbvio isso. Tanto que o próprio evento que eles fizeram isso foi uma puta propaganda. Então, assim... E o Felipe Neto é a definição de se vender por dinheiro. Ele faz tudo que ele criticava. E não tô nem falando em época de não faz sentido, que tudo bem, é uma época muito antiga, ele poderia ter amadurecido. Não, estou falando de épocas mais recentes. Tudo que ele criticava pré-2017, ele faz de 2018 pra frente. E pior. E são coisas que, assim, você não consegue entender que a pessoa evoluiu. Que a gente fala, ah, não, mas o CM Punk evoluiu e mudou de mentalidade. Não tem como ele evoluir assim, sabe? Ele pediu uma desculpa michuruca na Arábia, sabe? Você acha mesmo que ele mudou a opinião dele sobre estar acontecendo o esporte Osashi na Arábia? Não tá acontecendo. Pra ele, ele percebeu que não é assim que funciona. É óbvio que não, rapaziada. Ele foi hipócrita porque ele ganhou uma puta grana. Felipe Neto é a mesma coisa. Você acha que ele percebeu que os discursos dele, criticando, por exemplo, políticos que hoje ele apoia e anda do lado, estavam errados. Ele viu que estava errado, ele estudou, né? Ele estudou, com certeza ele estudou. Pelo amor de Deus, galera, tá escancarado. E não é uma, duas, três... O Felipe Neto eu posso fazer uma coisa só separada dele, inclusive. Mas é muito relacionável, porque tudo que o Felipe Neto se vendeu por dinheiro, sabe? Ele se tornou o Tim que ele criticava, que é o CM Punk, tanto personagem quanto persona, sabe? Que é o quê? Ele criticava o Tim, que era o John Cena, ele criticava o Tim, ele detestava o Tim. O Tim que eu falo jovem, tá, gente? E virou o John Cena atual, tá? Desculpa, vocês falam Jey Uso. Rapaziada, os dois John Cenas da WWE hoje são CM Punk e Cody Rhodes. Isso aí, pra mim, é muito claro. Eu acho que se você não percebe isso... E o Felipe Neto é a mesma coisa. Criticava Colírios da Capricho, bandas boy bands, galerinha que tem fã obcecado. E ele virou isso. Um agente político no Twitter, mas no YouTube o rei da criançada. Que, inclusive, o tanto de merda que ele já fez relacionado à criança aqui. Nada de sexual, tá, gente? Que antes que alguém distorça o que eu estou falando, se alguém ver isso, né? Não tô falando nada de sexual, tô falando dele passar um conteúdo péssimo pras crianças. Isso é muito óbvio. Que ele faz ainda, tá? E eu acho que eles são muito relacionáveis por isso. Igual eu falei, eu acho que a única coisa que eu não consigo relacionar eles é a questão da grana. A questão da grana. Da grana não. Puta, falei merda. Do cabelo. Do cabelo, que o Felipe Neto sempre pintava e tal. Ó, só lembrando uma hipocrisia que eu acabei de lembrar, que é o quê? O lance do steroid, né? Só que só não vou bater tanto, porque pode ser muita coisa de personagem. Eu não sei o quanto isso era real na vida do Punk. Eu sei que ele tinha um personagem de relacionamento sério, de não bebida, não drogas. Se eu não me engano, ele já foi flagrado bebendo, ele teve 7, 8 relacionamentos com divas da época. Então, assim, você acha que nenhum relacionamento desse foi promíscuo? Foi tudo pra casar, né? É óbvio que não, rapaziada. Mas aí eu acho que é mais hipocrisia do personagem do que dele mesmo. Eu acho que... Não sei se ele leva tão a ferro e fogo na vida real. Essa coisa straight edge, assim. Isso eu não tô por dentro. Se for, é uma baita de uma hipocrisia, isso é óbvio. Mas não é surpresa vindo do Punk. E aí que tá. Qual que é o resumo disso tudo pra mim? Você pode gostar dele, tá? O próprio Felipe Neto, você pode gostar de conteúdos que ele faça. Ou da pessoa dele. Não tem problema você gostar. O problema é você reclamar / negar hipocrisias. Se reclamar quando alguém aponta uma hipocrisia do Punk ou do Felipe Neto, você tá errado. Porque elas de fato existem. Você pode não se importar com isso.
Mas reclamar ou negar, que muita galera faz isso, fala assim, ele não é hipócrita. Tanto pros dois. Gente, vocês estão loucos, isso aí não tem, e não tem uma pessoa mostrando. Tem várias no mundo todo. Sabe? Ninguém tá te pedindo de gostar de ninguém. Claro que, se você gosta do punk, ama o punk, idolatra o punk, eu vou olhar por você com uma outra visão. Eu vou olhar assim, ah, mano, esse cara é, sei lá, pensar que ele é meio gado. Ou mesmo vale pro Felipe Neto, que é o quê? Você tá seguindo um cara que é completamente mentiroso, engana o próprio público. Tem discursos completamente contraditórios, mas eles têm suas qualidades. O Felipe Neto é um ótimo comunicador. Eles são parecidos nisso também, são ambos carismáticos pra caramba. Por mais que eu não goste do Felipe Neto, por exemplo, não dá pra negar o carisma que ele tem, pô. Ele não conseguiu milhões, mais de 10 milhões de inscritos, sabe? Se eu não me engano, até 20 ele deve ter. Ah, sem ter nenhum carisma. É óbvio que algum carisma, alguma coisa de especial ele tinha. Então, assim, você pode não gostar dele. Mas se ele tá no topo, é por algum motivo. Então, eu só acho errado isso. Você negar que as hipocrisias... E, tipo assim, negar com afirmações, eu acho certo. Então, tipo assim, eu mostrei, ó, isso é hipocrisia do punk. Você mostrar algo que refuta o que eu tô dizendo é uma coisa. Só que a galera não faz isso. A galera fica brava, esperneia, te xinga, sabe, te cancela. Como acontece com... Isso com o punk nem tanto, né? Mas com alguns lutadores que são bem quistos em Twitterzinho é outra história. Mas é isso. Então você pode negar, mas rebato, por exemplo, o que eu estou falando aqui com fatos. Não vem só falar assim, ah, você é burro, você é um punk, não é hipócrita, ele se arrependeu. Não tem prova nenhuma do que você tá falando. Você tá falando algo que vem da sua cabeça. Isso que eu tô falando, tudo bem, não mostrei provas no vídeo. Mas acho que nem precisa, né? Pesquisa Felipe Neto, conteúdo infantil, declarações, tretas. Você vai ver o que eu falei sobre Felipe Neto crianças. Pesquisa CM Punk Arábia, CM Punk Twitter 2015 pra frente. Tá tudo documentado, rapaziada. Se você não quiser pesquisar, é uns 500. Mas tá lá, tá lá. Não tô falando da boca pra fora. Agora você falar assim, não é e ponto, isso é da boca pra fora. Porque não tem algo pra comprovar o que você tá falando. Bem pelo contrário, tem muita gente refutando. É isso. Tamo junto, é nóis.